Até que ponto seria correto afirmar que tal enquadramento agravaria a chamada crise da segurança pública e a generalização da violência, chamada violência urbana? Então, se a gente olha para a América Latina, tem sido posta em vários países, México, Colômbia, você falou Equador no começo da conversa. Isso tem sido uma estratégia muito forte por parte dos interesses estadunidenses aqui no continente. Eles avançam com esse debate, com essa proposta, e não há muita, digamos assim, não há parâmetro, né? Cada estado desse acaba recebendo um conjunto de operações sem grandes parâmetros, ou nada que a gente possa estabelecer como um critério, a não ser esses interesses do próprio Estados Unidos, com grupos. Então, nunca são também interesses descolados da realidade daqueles países. Então, você tem articulações, normalmente, com forças internas do país que têm interesse em fazer esse tipo de intervenção, que vão ganhar com isso. Então, sempre pensar que o crime, o que se chama de crime organizado, conta diretamente com a atuação estatal. Há uma concepção muito comum, né, de que o bem, o Estado é o bem, é o direito, é a regra, é a norma, é o legal, e que o crime é o mal, é o ruim, é o ilegal, é o anormal. Esse dualismo ele não existe, né? Isso é uma construção midiática, político-midiática para justificar esse tipo de operação. No fundo, você tem um Estado extremamente articulado com grupos armados não estatais. Então, grupos armados estatais se relacionam com grupos armados não estatais e estabelecem que muitas vezes as pessoas vão chamar de uma governança criminal. O que seria essa governança criminal? Você tem um conjunto de interesses criminosos que são estatais e não estatais, legais e ilegais, que começam a se potencializar. Quando os Estados Unidos fazem essa tentativa de normatização, de dizer, olha, PCC, Comando Vermelho, são narcoterroristas, no fundo, é a tentativa de trazer esses interesses para dentro daquele país e potencializar o que já existe. Então, a gente está falando como se fosse uma coisa que viria. Isso não é uma coisa que viria, isso já está presente dentro da estrutura da governança criminal aqui no Brasil, México, Colômbia, qualquer país já sofre as interferências diretas desses interesses. O tráfico lhe traz muito dinheiro, é um volume de dinheiro absurdo. Essa grana não é controlada por nada. O próprio Estado tem interesse em botar a mão nessa grana ilegal, que é muito poderosa, para usar onde ele quiser, para grupos que querem se eleger. Nós vamos ter uma eleição esse ano. A grana que movimenta campanhas, tem vários casos que vocês sabem disso, vários casos de parlamentares e políticos que foram muitas vezes identificados como envolvidos com o próprio tráfico, com cocaína. Tem um histórico imenso no Brasil disso. Mas isso é a face mais visível, mais quase que, sei lá, anedótica disso. A movimentação real da droga são corredores muito mais amplos, muito mais poderosos, e essa grana ela é submersa, você não identifica, o mercado financeiro lava, e ele vai favorecer grupos políticos que colocam a mão nessa grana. Então, o que os Estados Unidos está fazendo é fazendo um jogo de cena para dizer que quer interferir no Brasil, que quer controlar isso, que aqui tem esses grupos, mas, no fundo, isso já existe, ele já controla, e já favorece grupos políticos que hoje dominam esse território. A extrema-direita circula muito bem nesses circuitos, nesses mecanismos de negociação, de composição com grupos armados não estatais, sempre circulou muito bem. E a própria esquerda, o atual governo, ela nunca foi capaz de interferir ou alterar isso, e muitas vezes essa própria esquerda ela vai se beneficiar também dessa estratégia. Então, o jogo já está rolando, ele é muito poderoso. O que os Estados Unidos estão fazendo, esse aceno, esse jogo discursivo e de aceno, na verdade, é mais uma camada em algo que já existe e continua muito forte no Brasil,
e que vai se potencializar esse ano em função dos interesses políticos aqui no cenário nacional, com certeza. Quer saber mais da análise do jornal Nova Democracia? Acesse catarse.me/apoie o AND e tem acesso ao editorial comentário, novo programa do AND. Vá lá e confira. Isso daí vai estar no YouTube, o bagulho é geral acessar e postar no Face, postar no Twitter, pra espalhar mesmo.